Bom dia a todos. Declaro aberta a 7ª sessão ordinária de 2016 do Conselho Universitário. Expediente aberto, limitado a 30 minutos. Conselheira Fátima. Pode, mas está com som aí? Não. Conselheira Fátima. Bom dia a todos e todas. Bem, essa semana foi uma semana que eu achei bastante triste, né, para a UERJ. Os últimos tempos não têm sido muito felizes, né? Mas eu gostaria particularmente de lamentar o fato de vários concursados, no final, não terem sido nomeados, o que eu acho que enfraquece muito a universidade, e lamentar profundamente essa questão da judicialização da greve dos técnicos, né? E também o processo, como isso foi feito, que infelizmente partiu da própria universidade. Eu gostaria de solicitar que houvesse um esforço para reverter essa situação. E também, assim, eu acho que o tipo de justificativa acaba, embora talvez não seja a intenção, mas culpando os servidores do hospital por esse processo de sucateamento, por esse processo, pelo fato terrível de que algumas pessoas não estão podendo ser atendidas. Mas eu gostaria de ressaltar que, na verdade, a gente tem que se voltar para o alvo, que, a meu ver, o alvo é o verdadeiro motivo de várias pessoas estarem sendo excluídas de vários serviços de educação, de saúde, que é a política do governo do Estado voltada para atender interesses de alguns grupos, interesses econômicos de alguns grupos, e que, por conta disso, retiram os serviços, não desfinanciam, como é o caso não só do Hospital Pedro Ernesto, como é o caso das UPAs. Quer dizer, é um problema muito mais geral do que a UERJ. A gente acha que tem que se focar nesse alvo, que é, na verdade, um alvo externo e dentro, infelizmente, de uma política mais geral que retira serviços, retira direitos dos trabalhadores. E ressaltar que, na verdade, essa questão, que nem sempre, em muitas circunstâncias, nem sempre a justiça ela está voltada para o povo. Também é uma outra coisa que é lamentável, mas que é fato, né? E que muitas vezes a justiça pode sim servir a interesses de grupos específicos, né? De interesses escusos. E só para completar, eu peço um minutinho, só para fazer um comentário, lembrar o exemplo que aconteceu nos Estados Unidos, que agora a gente está revendo, né, com o falecimento do Muhammad Ali, que, no caso, um país que se diz democrático, ele realmente ameaçou de prisão, tirou os títulos, fez várias coisas bastante negativas porque uma pessoa não quis lutar na guerra do Vietnã. Então, nem sempre a justiça ela age em favor do povo, dos mais fracos ou dos oprimidos. Obrigada. Conselheiro Marco Antônio. Bom dia a todos. Apenas para registrar um fato ocorrido ontem, que posso garantir que depois daquele abraço à universidade que aconteceu no ano passado, foi uma das cenas
mais emocionantes que eu passei nesses 38 anos de UERJ, que foi o mutirão muito organizado, justiça seja feita, pelo pessoal do IBRAG, da limpeza do Haroldinho, né? Como diretor da Química e condômino ali do nosso querido Haroldinho, foi uma coisa bastante interessante você ver pesquisadores de ponta, e eu me lembro perfeitamente da grande maioria dos professores do IBRAG presentes, poucos da Química, mas grande parte do IBRAG, professores, funcionários, com balde, vassoura, limpando o Haroldinho, varrendo. Foi realmente uma coisa assim emocionante. Eu queria parabenizar o IBRAG, né? O IBRAG Haroldinho, né? Porque tem o outro IBRAG, o IBRAG Haroldinho, pela iniciativa, e a todo mundo que participou desse ato aí de simbólico, na realidade. Quer dizer, ele foi simbólico de alguma maneira, mas ele precisava ser feito mesmo, porque estava muito sujo, né? De limpeza lá do Haroldinho. Eu acho que isso dá uma esperança muito grande a gente nesse momento triste que a universidade está passando. Obrigado. Conselheiro Gaúcho. Bom dia, magnífico reitor, magnífica vice-reitor, demais componentes da mesa, assistência e colegas conselheiros. O que eu tenho a falar aqui, eu gostaria até que houvesse um pouco de condescendência com o tempo, até para esclarecer. Sou da área de saúde. Antes de me atirar na luta sindical, eu trabalhei mais ou menos 29, 30 anos na cabeceira de um CTI cardíaco. E, nesse período, poucas vezes apoiei a greve e poucas vezes aderi à greve, porque CTI é sempre essencialidade e tudo é risco. Conheço o reitor há mais de 40 anos, somos amigos, além de tudo, mas amigos, obrigações à parte. O senhor não nasceu reitor e nem eu sindicalista. O senhor faz a sua obrigação e eu terei que fazer a minha. Mas quero deixar bem claro que essa conta não pode ser creditada à direção atual do sindicato da qual eu faço parte. E quando, uma vez instalada a greve na universidade, sempre a gente tira um tempo para organizar a greve do hospital, justamente por ser uma área de saúde e ter serem preservadas as suas essencialidades. Até na própria lei de greve, se eu não me engano, lei federal 7.343, se eu errei o número, me perdoe. Quem sabe muito assim de cor essas coisas é o Virgílio, meu companheiro no sindicato. Essa lei preconiza, no mínimo, aí 70% de funcionamento. Para que se instale a greve no Hospital Pedro Ernesto, é bom que se saiba, a gente chama o advogado para uma assembleia e ele faz todas essas, tira todas essas dúvidas e previne a todos nós do risco de alguma proposta inconsequente e insensata. O que aconteceu foi que no dia 22, numa assembleia, foi feita uma proposta, e as propostas no sindicato elas são feitas no papel e assinadas. Proposta de boca não vale, e essas propostas são arquivadas pela direção. Foi feita uma proposta de mapa zero. Houve destaque, mas o proponente manteve a proposta, e mapa zero já ultrapassa tudo que preconiza a lei. Infelizmente, o que a gente atravessa hoje, é bom que se saiba, o sindicato tem uma oposição, e é salutar ter oposição, como todo mundo que é eleito tem oposição, mas é uma oposição que às vezes se torna inconsequente, tenta eleições e não consegue ganhar. Então, fica claro, a nosso ver, e isso aí estou tornando público sem o mínimo pudor, e se alguém quiser pode pedir, e eu mesmo vou pedir a gravação disso. É uma oposição vinculada a um partido pequeno, sem expressão
parlamentar no país e que, certas vezes, são inconsequentes. Infelizmente, a crise que assola o país, e principalmente o estado do Rio de Janeiro, põe em destaque essas pessoas na universidade. E aí as inconsequências ocorrem, a revelia da vontade da direção do sindicato e do restante e dos demais associados. Ora, eu já quero acreditar que se você não consegue ganhar uma eleição, porque não tem projetos, ficaria mais fácil quebrar o sindicato e tentar fundar outro. Eu acredito que seja por aí. E o que estou falando aqui, vou falar também numa nota que deixarei à comunidade. Então, eu espero, já lhe fiz o pedido ontem, quero parabenizar pela condução da reunião de ontem com o comando de greve, mas espero que a gente consiga conciliar no dia 5. O pedido já lhe foi feito, o senhor tem a sua posição e a sua obrigação, mas no dia 5, quem lhe representa, que é a PGUERJ, espero que a gente consiga, eu como réu, o meu advogado e a PGUERJ consigam conciliar isso e a gente determinar logo o que o juiz mandar a gente cumprir. Quero dizer também que ontem, pela manhã, às 5 horas da manhã, já estava no Centro Cirúrgico do Hospital Pedro Ernesto, esperando o médico-chefe para comunicar a ele a decisão do juiz e dizer que o sindicato já estava cumprindo. Porque, senão, a partir de ontem, o desembargador não deu prazo, era imediato. Senão eu já estaria pagando 50 mil, não sei de onde, porque eu tenho 15 mil em caixa no sindicato, porque o repasse o governo se apropriou. Apropriação indébita, já existe ações em curso. Se eu assim não tivesse procedido, poria em risco a entidade que eu coordeno. O pedido lhe foi feito, entendo as suas razões como reitor e como médico da universidade, mas apesar de tudo, eu hoje, sinceramente, vou ter ônus políticos por isso, mas ontem e hoje eu estou mais descansado e pelo menos os pacientes cobertos pela lei estão sendo bem atendidos no Hospital Pedro Ernesto e espero que a gente chegue a um acordo no dia 5. Mas não é culpa do sindicato, tenho provas disso, a gente preveniu, temos que fazer a greve. Isso é um grupo antigo que agora encontrou com um grupo novo que não conhece a história dessa universidade, nunca soube fazer greve no hospital, porque quem me antecedeu era do hospital, sempre fez greve, nunca tivemos um óbito causado pela greve. E o grupo novo que se uniu, que ainda não conhece, não sabe também fazer greve no hospital. Eu vejo greve no hospital há muitos anos, nunca tivemos um óbito. E realmente, eu hoje, além de estar preocupado, é óbvio, com a situação, mas estou bem tranquilo, porque eu sei que se houver óbito foi porque Deus quis, porque profissionais nós temos e estão trabalhando lá no Hospital Pedro Ernesto. E depois a gente vai manter a greve, mantendo as essencialidades. A greve continua, sim, porque o governo impôs essa greve à universidade, impôs essa greve a todos os órgãos do Estado do Rio de Janeiro, pela sua malversação do dinheiro público. Essa greve, nenhum sindicalista pode bater no peito e dizer eu comecei a greve. Não, essa greve nos foi imposta pelo governador. Obrigado, reitor. Obrigado a todos. Conselheiro Lisandro. Bom dia, magnífico reitor, magnífico reitor, membros da mesa, colegas conselheiros. Desde o último conselho universitário da ação extraordinária, eu fiquei me sentindo um pouco mal, fiquei pensando se eu diria alguma coisa no próximo conselho ou não. E, bom, eu venho me manifestar contra todos.
Eu achei um absurdo o que ocorreu neste conselho, quando eu falei contra uma questão de princípio, né, sobre a questão da equiparação dos salários, da isonomia entre as carreiras nesta universidade, e fui vaiado. E ninguém, eu ouvi aqui 20 falas ou mais no mesmo dia, e ninguém se opôs à vaia a um conselheiro. Eu respeito as falas de todos sem vaias. Acho que a mordaça, a cassação da palavra, é tudo que esses movimentos querem. Já invadiram a UERJ, né? Sei de professores que apoiaram a invasão, que tiveram equipamentos roubados também, no fim do ano passado, então, por dificuldade para prestar contas. Agora é invasão disso, é cerceamento dos direitos de vir, fechando a universidade. É por isso que a gente é tratado dessa maneira. A gente também não se respeita. E o que eu passei aqui, não foi a primeira vez, vou ser bem sincero, porque eu falei contra também a ocupação e fui vaiado também, outra composição de mesa, em nenhum momento eu vi alguém se opor a isso. Eu acho que qualquer manifestação contrária ao que eu digo é válida. Mas a vaia, enquanto eu falo, não, como não será para nenhum aqui presente. Acima de tudo, eu sou um educador, sou um professor universitário, como a maioria dos colegas aqui. E quem não é professor universitário, ou que é estudante, ou que é técnico administrativo, também trabalha com educação, não é isso que sempre falam? E o que eu vi foi uma falta de respeito, uma falta de educação. E que se fosse minha filha, ia ouvir no pé do ouvido que estava errado. Então eu deixo essa mensagem a todos, porque eu acho que isso é o que a gente não pode aceitar nesta universidade. Discordância, sim. Democracia, sim. Imposição, gritaria, não. Concordo plenamente, conselheiro. Conselheiro Abelha. Bom dia a todos e todas. Infelizmente, né, a gente teve alguns fatos essa semana que realmente deixaram boa parte dessa comunidade universitária, muitas pessoas das quais eu conversei, né, bastante indignadas, né. Eu falo especificamente sobre aquele processo e o que foi pedido pela reitoria em relação àquele processo, né? Multa de R$100 mil ao dia, né, que é o pleito da reitoria, ao Sintoperj, decretação de ilegalidade, né, da greve, em situações que, ao meu ver, né, poderiam e deveriam ter sido alvo de muito mais conversa do que ocorreu, do que ocorrera. Eu fico muito incomodado também, né? E eu preciso dizer aqui para todas as lideranças que estão aqui nesse conselho essa manhã, que uma audiência de conciliação, quando você já está multado e quando você já está, né, sofrendo uma liminar, ela não dá para chamar de conciliação, né? É uma audiência de coerção, né? A gente tem visto aqui no Brasil, em todos os lugares onde sindicatos foram chamados para audiências de conciliação, essas, na verdade, eram audiências de extrema coerção, né, de uso da força subjetiva, né, de imposição de multas, né, de questões que são absolutamente arbitrárias. A gente lamenta que numa democracia possam ocorrer. Eu também acho que é muito importante, né, no cenário que a gente vive nessa universidade, que, e eu acho que eu tenho segurança de que cabe, sim, um processo judicial para garantir as posses dos nossos colegas técnicos administrativos e professores que foram impedidos de tomar posse por conta, né, de uma manobra do Poder Executivo, né, tanto o decreto como o atraso e a inviabilização
da publicação das nomeações, apesar de todo o mutirão da SRH a esse respeito. Eu acho que é muito importante que essa universidade tome para si o papel, né, que a ASDOERJ no passado tomou, de garantir agora esses concursos, porque foi a ASDOERJ que garantiu esses concursos no passado, né, através de várias incidências sobre o Ministério Público e sobre o juiz daquele caso. Conselheiro Gaioso. Alô. Bom dia a todos. Eu ainda estou perplexo, magnífico reitor, pelo que eu li. O senhor deve ter recebido na sua página do Facebook o que eu lhe coloquei, perguntando se era verdade, que eu não queria acreditar naquilo que eu estava lendo. Entreguei na última sessão a magnífica reitora, a vice-reitora, um papel que eu escrevi, um artiguinho que está na minha página do blog, falando sobre salário, reitor. O salário não é meramente humano. A Bíblia, a Sagrada Escritura, onde eu tiro a minha inspiração de vida e de atuação política e de, hoje, uma figura mais de tentar conciliar as coisas, né? Mesmo as pessoas conhecendo um pouco a minha história política. Ela diz que reter o salário, isso em várias passagens, desde o Antigo Testamento ao Novo, reter o salário é atentar contra Deus, atentar contra o próprio autor da vida, para aqueles que creem, para aqueles que têm fé. Alguns podem achar bobagem, mas atenta contra aquilo que é fundamental para o ser humano, que é a sua sobrevivência. E a decisão tomada em assembleia, legitimamente convocada, discutida, com falas prós e contra, aquilo que aconteceu no centro cirúrgico do Hospital Pedro Ernesto, clama também por salário, magnífico reitor. E eu ficaria muito feliz, muito contente em ver uma ação da universidade contra o governo do Estado, feita pela chamada Procuradoria da UERJ, para pagar os nossos salários, como fez o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça tem uma ação contra o governo para que recebam em dia, e recebem em dia, né? Todos os seus servidores e os seus juízes, todo o pessoal da Justiça recebe em dia. Eu acho que isso seria também muito salutar da nossa parte, que nós fizéssemos isso. O senhor veja que eu uso nós, não somente o senhor, mas nós como universidade, né? O senhor foi eleito por uma ampla maioria daqui, e isso me causou muita perplexidade, né? Tinha essa sessão hoje, e eu falei assim, bom, eu acho que eu tenho que pelo menos fazer essa palavra, é minha função, enquanto conselheiro eleito também pela comunidade das unidades acadêmicas, representando aqui todos esses que não conseguem hoje honrar as suas contas, estão com vários empréstimos nos bancos, sendo protestados pelo banco, quando a culpa é do governo do Estado, não é do servidor, né? Então, magnífico reitor, eu queria deixar hoje aqui registrado essa minha perplexidade e apenas lembrar a esta comunidade, nós conselheiros, que há uns 15 anos atrás, não sei se o gaúcho lembra disso, ainda havia a ASUP, uma greve nesta universidade começou dentro do centro cirúrgico. Dentro do centro cirúrgico, eu me lembro muito bem disso. A gente estava discutindo ainda se haveria greve ou não, o centro cirúrgico parou. O Jorge, na época, presidente da ASUP, foi ao centro cirúrgico, tentou conversar com os colegas lá dentro, o senhor deve ter memória disso. Tentou conversar com os colegas do centro cirúrgico, eles simplesmente pararam. E a partir do centro cirúrgico, a greve se alastrou pela universidade inteira. Não teve jeito, não teve como voltar atrás. E o governador, na época, teve que assumir a sua responsabilidade com a universidade. Hoje a gente não vê isso. O governador está se lixando para a gente. Agradeço a sua atenção, a atenção dos conselheiros. Bom dia. Conselheiro Georgino.
coloco como nós, mesmo eu não estando tentando fazer aquilo, do que estávamos fazendo com essas pessoas que tinham feito concurso. O que agora estou fazendo desde ontem, já me debrucei sobre a liminar que nos deu a possibilidade, já me debrucei sobre o TAC, mas, quando chegamos à vice-reitoria, a CADOC, que é o que apoia a COPAD, não tinha nenhum documento do que havia sido aprovado pelo magnífico reitor anterior. Eu entendo as suas razões. Eu já fiz todo o levantamento de que foram todos os concursos aprovados por conta da liminar e do TAC. Agora, vou escrever sobre cada um deles, mesmo os que já entraram. Na realidade, eu acho que é um engano, são 114 que entraram e 104 que ficaram de fora, os números são muito parecidos. Não são só professores, são professores e técnicos administrativos. Eu vou escrever sobre cada um deles. De manhã já fiz uma reunião com os diretores de centro, pedindo ajuda às unidades, porque mesmo o que foi aprovado, às vezes vem dizendo o departamento e a área, às vezes só vem dizendo quantidade por departamento, e uns é a quantidade da unidade. Então, eu não tenho como saber isso, eu tenho que ter ajuda da universidade, dos diretores, me perdoe, eu vou passar um pouquinho, para que a gente possa fazer para cada pessoa uma justificativa que aquilo foi em função judicial que nós fizemos esses concursos. Não posso dizer que tenho a minha consciência tranquila, mas que eu esteja tranquila. Embora eu esteja vindo falando há 3 meses sobre isso. O meu coração está extremamente pesado. Bom, alguns viram a crise que eu tive no dia que eu tive a notícia pelo reitor, mas eu continuo de pé. Eu já disse isso aqui. Eu sou o UERJ acima de tudo e continuo de pé. Vou morrer de pé pela UERJ. Só complementando, ainda ontem a SRH e a reitoria colocaram uma nota na página principal da universidade, explicando o ocorrido, mostrando as tratativas que haviam sido feitas para que tudo fosse normalizado. E a informação que nós temos é que todos serão nomeados e tomarão sua posse no decorrer deste próximo mês, no decorrer dos próximos dias. Houve uma avalanche de publicações enviadas ao Diário Oficial, não somente da UERJ, mas de diversos órgãos, e isso levou a que o governador tomasse essa medida, suspendendo a partir do dia 24, 25, recebendo as publicações, os atos para publicação, mas não publicando efetivamente. Mas a informação que eu tenho é que, passados alguns dias, serão feitas exceções para publicação a despeito do decreto. Conselheira Marijane. Está funcionando? Ah, tá. Bom dia a todos e todas, em especial para a mesa também. Eu queria registrar só assim, a minha surpresa com a questão da judicialização dos funcionários, dos servidores do UP. Surpresa porque, no meu ponto de vista, a reitoria tem seguido o que foi a sua campanha de democracia, de diálogo, de transparência. Então, nesse sentido, a gente também reforça já as colocações em cima da retirada da judicialização da luta que ocorre nesse momento, e também entendo que a gente está nessa luta porque o Estado está nos impondo, né? Recuperando a fala do conselheiro Gaioso, acho que a questão do salário
é fundamental para nós. Quer dizer, além da questão humanitária, né, tem a questão do direito ao trabalho e o direito ao salário, né? Trabalho sem salário, na nossa leitura, é um trabalho escravo, né? Nenhum de nós se sustenta sem salário. Até viajo um pouco na interpretação se a redução do nosso quórum aqui não tem a ver um pouco com as dificuldades financeiras de deslocamento e etc., que todos nós estamos passando. Nós estamos no final do mês e a gente não tem nem informação de quando vem a nossa segunda parcela. Já no início, né? Hoje é dia 1º. Ou dia 1º, tem razão, pois é. Então, li pelo Anselmo Góes, que dia 11, mas isso é o Anselmo, tudo bem, é bem informado, anda no circuito, né? Mas não é isso que a gente quer e tem o direito, né? Então, assim, a gente entende mesmo que isso tem que vir. E a outra coisa que é o custeio da universidade, né? O nosso reitor mesmo já se referiu em audiência pública que, se nós acabarmos a greve neste momento, nós não temos condições de funcionar devidamente. E todos nós sabemos disso, né? Então, eu também pergunto, né, qual é, né, a expectativa, como estão as negociações em relação a isso, né? Como a UERJ se sustenta, até quando, né, não só o UP, que tem a sua gravidade também da questão da assistência, mas e nós, como ficamos? Acho que a gente precisa também de informação sobre isso. Obrigada. Já se está completando quase 2 meses que a audiência pública se realizou e que nós dissemos isso, né? E a situação só piorou, porque nesses 2 meses nada aconteceu no sentido de vinda de recursos para pagamento do custeio da universidade. Reafirmo que desde janeiro, e isso já vinha acontecendo no final de 2015, desde janeiro só foram pagos folha salarial e folha de bolsas. Assim mesmo com atraso, a folha de bolsas de pelo menos 1 mês em alguns casos, e 2 meses em alguns outros casos. Recentemente, numa entrevista para o jornal o Globo, eu reafirmei que não tinha vindo 1 centavo. Em seguida, a repórter ligou para a Secretaria de Fazenda, que disse que já havia sido repassado 79,1 milhões de reais para o custeio da universidade, e eu rebati a nota, dizendo que não era verdadeiro, aquilo se referia às bolsas pagas, muitas ainda de 2015, ou seja, esse dinheiro que veio e que foi dito que era para custeio, na verdade, era para bolsas e muitos de resto a pagar. Nós continuamos trabalhando nesse sentido de conseguir esse reforço. Foi-nos apresentado uma possibilidade de luz para ocorrer ainda nesse mês de julho. Ainda ontem, a chefe de gabinete do governador Dornelles pediu as justificativas das nossas demandas, que também já são públicas, são 12 milhões emergenciais para que paguemos algumas coisas atrasadas e possamos negociar o restante, e 12 milhões mensais a partir, era de junho, né? Agora a partir de julho. Essa solicitação pela chefe de gabinete, da Dorita, pode ser encarada como um bom sinal. Já havia a informação anterior de que, com a chegada dos tão falados 2,9 bilhões de reais, que deve se concretizar hoje, deve chegar hoje esses recursos ao Rio e serem disponibilizados para a segurança a partir de terça-feira. Mas isso permitirá que haja uma reformulação do orçamento inicialmente destinado à segurança e que possa ser utilizados por outros setores, né, inclusive para o pagamento de custeio atrasado.
essa informação que eu tenho, eu espero que ela se confirme nos próximos dias. Nosso tempo de expediente está terminado, eu garanto a palavra do conselheiro Francisco. Obrigado, reitor, pela cortesia de passar o tempo. Porque pela norma já teria terminado, né? Eu gostaria de subscrever a proposição da ação judicial para a garantia da posse do conselheiro Abelha e a ação para recebimento do salário proposto pelo conselheiro Gaioso. Se somos independentes como instituição, como universidade, pelo menos do ponto de vista acadêmico, né, da forma de pensar, eu acho que são proposições muito razoáveis. Também faço coro à fala da vice-reitora em relação à situação dos concursos. Ela vem falando isso, já tive a oportunidade de comentar neste conselho universitário esse problema, e de forma muito respeitosa eu entrei em contato com o sindicato, na presença um dia estava o Gaúcho, o Celso, acho que estava até por perto, comentando com eles o problema que é a forma como o SRH estava agindo no atendimento de demandas essenciais dessa universidade no que diz respeito a pessoal. E foram muito educados em relação a mim, dizendo, olha, presido a organização, mas a plenária é que vota e decide. Obviamente, respeitei, expus a ele a minha forma de pensar. Em outra oportunidade, eu estive, por mero acaso, né, passando nos corredores contigo, reitor, e reiterei que isso é um absurdo, está causando dano. Eu, por exemplo, não posso entrar com um processo solicitando mudança de categoria, porque simplesmente fica alguém na porta dizendo que entra e que não entra. Já diz que protocolo não se fecha. Protocolo não se fecha. Responde o funcionário que ganha quase salário mínimo, que fica ali, mesmo em greve, não atendendo. Não, conversei com vocês, conversei com o pessoal do protocolo que fica lá embaixo. Por favor, oriente a eles, não façam isso. Vocês não podem cercear o direito de qualquer cidadão entrar com um protocolo aqui na UERJ. Vocês não podem fazer isso. Foi muito claro no meu pleito, e pelo que eu soube depois, outros docentes também tiveram um problema igual. Então, é um conjunto de situações que, quando nós falamos de liberdade, quando nós falamos de democracia corretamente, não podemos fechar os olhos ao que vem ocorrendo do ponto de vista desta casa, do conjunto desta casa. É hipocrisia se nós agimos dessa forma. Perguntei a alguns colegas, eu esqueci o nome, eu vou chamar de entidade congraçada, tem uma comissão de greve, gerencial de greve. Cadê esta comissão que não deu andamento e não deu plena divulgação a essa situação? Cadê? Então é uma unidade que me parece, os limites... Obrigado, reitor. Nos limites do meu conhecimento, que não existe. Nós temos isso de um lado. Por outro lado, é dever, gente. É dever do reitor defender a universidade do ponto de vista jurídico. É função dele. Se há uma situação de greve, cabe às entidades caracterizarem isso do ponto de vista judicial. Há uma greve, há uma paralisação por falta de trabalho. Do ponto de vista institucional, ele não pode fugir à sua obrigação formal de discutir isso sob o ponto de vista judiciário. O judiciário só entra quando há conflito. E se nós temos conflito nessa casa, pelo menos aparente, porque algumas afirmações, algumas normas, algumas regras que foram instituídas, e eu tomei conhecimento disso, que seriam atividades essenciais, não são cumpridas, não me refiro ao Hospital Pedro Ernesto, porque eu não conheço. Eu falo aqui e falo do SRH. Se não são cumpridas, como é que pode dar andamento a uma situação diferente dessa? Tem que ir para a justiça, gente. Não fazer isso é hipocrisia. Me perdoem. Como não vai para a justiça? E o senhor está em alcance. O senhor está em alcance. Saiu agora em relação ao Hospital Pedro Ernesto, mas, infelizmente, se qualquer pessoa que der entrada num protocolo e não for recebido, vai entrar com uma ação contra a reitoria, contra a universidade e contra o reitor. E o pior,
ele pode exigir que quem deu causa ao dano responda por ele. E aí, reitor, eu entendo toda a ação no sentido de conciliação que todos nós devemos fazer, mas é um caso concreto. Alguém duvida que qualquer cidadão que foi prejudicado entre com uma ação judicial e o Ministério Público procure saber quem deu causa? Ah, é por causa da greve. Greve? Tudo bem. Cadê institucionalmente a defesa da greve? Que é no judiciário, o reconhecimento, que não tem para o setor público, mas existem outras alternativas. Não vou me estender. Eu só gostaria de fazer essa ponderação. Eu acho que nada aqui pega alguém de surpresa. Nada pega ninguém de surpresa. O que a vice-reitora disse ali, eu falei aqui também, foi preocupação de vários do que aqui estavam, e não foi feito nada. 15 dias, segundo a vice-reitora, trabalharam de dia e de noite. Trabalharam pouco. Se tivesse mais de 24 horas, tinha que trabalhar mais de 24. Porque quando erra, tem que corrigir o erro. Agora eu quero saber quem paga. Porque se algum desses candidatos pedirem explicações sobre o porquê do atraso, vai ser muito interessante. Desculpe aí se me exaltei. Obrigado a todos. Expediente encerrado. Coloco em votação a apreciação da minuta de ata da sessão realizada no dia 6 de maio de 2016. Alguém tem algum reparo a fazer na ata? Ata aprovada. Ordem do dia não temos. Marquei essa reunião em respeito aos conselheiros e ao UERJ, porque havia um calendário prévio. Assuntos de interesse geral. Declaro encerrada a 7ª sessão ordinária do Conselho.